Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário. A primeira questão que ia colocar e abordar tem a ver com as infraestruturas e o tema que nós já todos hoje aqui falámos, que é da habitação. E relativamente à habitação, sei que há grandes investimentos programados, algum investimento também já tem sido feito na reabilitação, alguns prédios de habitação social têm sido reabilitados. Faria uma pergunta, se calhar, e dar alguma prioridade a alguns bairros que estão mais degradados, algumas zonas, aos conjuntos habitacionais. Um deles, já se falou hoje aqui, é o conjunto habitacional da Matur, no concelho de Machico, que cada vez que lá passamos as pessoas abordam, seja independentemente do partido, para que alguém interceda e que consigam, de facto, fazer alguma coisa. Claro que na habitação há muito mais para dizer e muito também já foi dito. Relativamente à rede de transportes, o Sr. Secretário, que já tinha as infraestruturas, ficou agora também com os transportes, fica bem, constrói as estradas, agora fica com os transportes. É o seguinte, temos aqui previsto a criação do Instituto de Mobilidade e Transportes, penso que depois as valências e as funções onde vir a seu tempo, e temos um grande investimento, como o Sr. Secretário já referiu, de 180 milhões de euros, grosso modo 180 qualquer coisa. Agora, convém pensar o seguinte, além desta criação deste dinheiro, dos 36 milhões, que acho que são para as indenizações compensatórias às empresas que prestam o serviço público de transporte. Eu considero também, depois deste investimento todo, para a mobilidade sustentável, depois de todos estes valores, que seja pensado, e não sei se o Sr. Secretário consegue aflorar alguma coisa, que seja bem pensado o redimensionamento da rede de transportes, que entretanto já começou com o SIGA, e vi que tem ali o time, que é com os transportes integrados e intermodais. Nessa integração, Sr. Secretário, já existe alguma proposta a nível de transportes a nível do perímetro urbano que nós temos hoje, que vai não só do Funchal, mas que não se condiciona, mas também o Caniço e Câmara de Lobos, se calhar como o alargamento do perímetro urbano, e resolver estas questões. Outra questão também a nível da mobilidade entre concelhos, ou seja, neste momento os concelhos da Zona Oeste e da Zona Leste ficam separados pelo Funchal, ou seja, independentemente do concelho de onde eu quero viajar, eu tenho que passar pelo centro do Funchal. Existe também algum plano em que se possa fazer alguma coisa sem ter que passar pela zona do Funchal? Dou-lhe um exemplo muito claro. Por exemplo, alguém que quer ir do concelho de Santa Cruz, nomeadamente Caniço, até Câmara de Lobos, não consegue fazê-lo sem passar pelo Funchal. Perde-se tempo e recursos. Não sei. Uma outra questão tem a ver com concessões a nível das estradas. Vi que no plano plurianual de investimentos existe verba alocada para a via expresso. Vi que a partir de 2024 não há verba alocada para a via litoral. Como é que será? Os trabalhos neste momento que são feitos pela via litoral passará para a via expresso? Tem outra solução? Por acaso apercebi-me que não havia. Não sei como é que será feito os trabalhos que eram feitos pela via litoral. Uma outra questão a nível das infraestruturas também, e que tem outra vez a ver com este já o seu tempo. Termino rapidamente. Em relação à Marina do Funchal, sei que há o aumento do caso 8, há neste momento em curso um grande investimento na Marina do Funchal e, entretanto, nesta semana, nas notícias, salvo o erro no Jornal da Madeira, dizia que seria concessionada a privados. Neste caso, Sr. Secretário, em que moldes e o que é que a região ganha com isso? Quais são as vantagens? Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Martins. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário. Relativamente à mobilidade terrestre, talvez seja importante repensar e avaliar se estes autocarros que o Sr. Secretário há pouco falava são os mais apropriados para circularem na via rápida. Eu penso que o Sr. Secretário sabe que existem autocarros a circular entre a Ponta de Sol e o Funchal com 10, 15 pessoas, mais de 15 pessoas até, de pé, na via rápida.
e entre Machico e o Funchal já chegaram a circular autocarros com 30 pessoas de pé. O que são os próprios motoristas a dizer que no caso de travagem vai haver alguma situação menos boa, portanto, e antes que o mal aconteça, seria importante repensar esta situação dos autocarros. Mas, Sr. Secretário, outra questão que eu tenho para colocar tem a ver com a renda reduzida. O Sr. Secretário sabe que o ano passado, por volta do mês de junho, julho, o Governo Regional decidiu abrir as candidaturas para a renda acessível, que é uma medida nacional. Acontece que abri as candidaturas entre 1 de agosto e 15 de outubro. Pasme-se, havia eleições em setembro. Entretanto, a abertura das candidaturas, houve cerca de 600 candidaturas que foram aprovadas, validadas. Ora, acontece que estas candidaturas para a renda acessível não estava regulamentada. O Sr. Secretário sabe disso. Acontece que este ano introduziu o diploma para legalizar não a renda acessível, mas a renda reduzida, outro programa, um programa regional. Os critérios para a atribuição ou para poder concorrer eram outros. E o Sr. Secretário sabe muito bem que houve pessoas que tinham se candidatado à renda acessível e que depois já não reúnem os critérios para a renda reduzida e ficaram excluídos. O Sr. Secretário sabe bem disso. Acontece que estas 600 candidaturas, o Governo Regional vem dizer que até o final do ano vai vai entregar 600 habitações. Ou seja, supostamente, temos aqui o número 600 a coincidir, 600 habitações, 600 casas até o final do ano. O Sr. Secretário, em abril de 2024, diz que até no primeiro semestre, ou seja, até junho, já passou, que iriam atribuir as primeiras casas. A minha pergunta é: quantas casas já foram atribuídas até agora? Quantas casas já estão terminadas, já terminaram de ser construídas, estão terminadas, e quantas vão ser terminadas até o final deste ano, até dezembro? Eu sei que o Sr. Presidente do Governo recentemente disse que até o final do seu mandato serão construídas 1.500 casas. Eu lembro que, Sr. Secretário, neste momento são cerca de 5.000 pessoas que estão inscritas no Instituto de Habitação. Ora, 5.000 pessoas, fazendo as contas, ficarão de fora, até o final do mandato do atual Governo, ficarão de fora 3.500 pessoas. Ou seja, a maior fatia, a maior quantidade, não terá direito a uma habitação. Portanto, Sr. Secretário, quantas casas foram atribuídas? Quantas faltam atribuir? Quantas estão terminadas, finalizadas as obras? Portanto, porque as pessoas estão à espera, já que ficavam as primeiras casas... Terminou o seu tempo, Sr. Deputado. Já terminei, Sr. Presidente. As primeiras casas seriam entregues e seriam nos municípios de Câmara de Lobos, Funchal e Machico. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário. Eu há pouco, se calhar, fiz demasiadas perguntas. Tinha feito 4 questões, o Sr. Secretário respondeu a 2. Aqui, para compensar o tempo de há pouco, o Nuno Morna voltou, que era a questão da via litoral. Ele já fez o favor de voltar à carga. Era a questão da via litoral, e a outra questão que eu tinha colocado era a questão relativa ao grande investimento que tem sido feito na Marina do Funchal e que parece, não sei se confirma ou não, que será concessionado. Eu tinha questionado quais seriam as vantagens para a região dessa concessão a se verificar e a ser verdade. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Martins. Tem a palavra para um pedido de esclarecimento, Sr. Deputado Elvio Sousa, do JPP. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário. Há pouco referiu a sua curiosidade em conhecer qual o modelo de ligação férrea que o programa de governo de JPP propõe, e isso posso lhe assegurar que não é o modelo de negócio que o seu governo defende. E mais não digo porque o segredo comercial fica deste lado, tal como o vosso.
os senhores muitas vezes querem saber qual é a nossa estratégia e quais são os nossos segredos. Mas nós não temos segredos para a população. Não podemos a revelar, senão os senhores estragam logo o negócio para deixar os donos deste tudo fazer o que querem, como já fazem há séculos nas ilhas. Bom, mas eu quero reforçar, dizer o seguinte, que o seu partido introduziu agora o transporte marítimo regular de passageiros e carga, agora nas propostas entregues. Deu entrada ontem da ligação férrea que não constava neste orçamento. E nós tivemos há dias um debate num programa da Antena 1 em que me foi dito que não devia estar porque não faria sentido. Aqui está o ano económico, o procedimento necessário à viabilização da concessão. Ora, o PSD tomou juízo, segui os conselhos do JBP. Mas nós não sabemos o que é que está por trás deste modelo, deste negócio. Portanto, isto é um tiro no escuro. Nós não sabemos o que é que os senhores estão a revelar. E eu quero revelar o seguinte, porque o seu governo e alguns porta-vozes dos donos disto tudo têm dito à boca cheia, e eu aproveito aqui para desmentir qualquer um deles. Têm dito que a operação anterior do armador saiu da linha porque era deficitária. Isto tem sido dito. Isso é mentira. Porque nós estivemos em 2022 com o armador e o diretor de operações que montou a linha férrea e que disse que isso era totalmente mentira. E saiu da linha porque os senhores aumentaram as taxas portuárias e criaram constrangimentos à operacionalidade da linha, ponto. O ferro é rentável, precisa de maturação de negócio, precisa transportar passageiros e carga. E a não viabilidade de um serviço férreo de passageiros e carga na região não está na economia do negócio, que os senhores não querem implementar, não querem trazer liberdade comercial, porque os senhores estão a fazer favores, estão a cobrar favores aos donos disto tudo. Quer exemplos? Eu dou-lhe 4 ou 5 já aqui de uma vez, como já lhe falei. Os senhores não saem da Madeira a ir falar com os armadores. Querem abrir concursos para continuar a dar milhões sempre aos mesmos disto tudo, que não querem que haja concorrência de carga na Madeira, nomeadamente para os madeirenses terem a liberdade de deslocar ao continente sem terem que transportar ou fazer-se transportar de avião. Os madeirenses precisam levar o seu carro. Há pequenas economias, pequenos empresários que precisam de um ferry aqui semanal. E os senhores, ainda há pouco tempo, operacionalizaram a linha e depois, passado 2 anos, a linha caiu. E mentiram aqui nesta casa, quando receberam uma carta do armador, a dizer que a operação não era rentável. Não era nos moldes que foi feito. Não era. Os senhores, quantas vezes já saíram da Madeira? Terminou já o seu tempo. Ao continente, ou para ir à Espanha, ou para ir a Canárias, falar com os armadores e perceberem como é que se monta uma operação sem precisar de indenizações compensatórias. Já fizeram isso? Nós já propusemos aqui nesta casa. E os senhores, por vontade política, não Sr. Deputado, agradeço que conclua. Já termino. Ou mandam para a República, ou então estão à espera que Deus deixe a terra e faça o trabalho pelos senhores. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Santíssima Senhora Secretária Ana Sousa. O Conselho Diretivo do Instituto de Segurança Social da Madeira decidiu abrir ações inspectivas à Associação Atalaia Living Care IPSS. A IPSS Atalaia Living Care recebe milhões de euros dos nossos impostos para prestar um nobre serviço à população, os cuidados de saúde a pessoas em situação de maior vulnerabilidade e idade avançada. Como é do seu conhecimento, em abril de 2024, o JPP requeriu cópia de vários documentos à Secretaria Regional da Inclusão e Juventude, que tem a tutela do Instituto de Segurança Social da Madeira, relacionados com a IPSS. Apesar da recusa em fornecer cópias dos documentos e da escassa informação disponibilizada, a sua Secretaria possui participações ao Ministério Público, assim como uma auditoria por parte da Inspeção Regional das Finanças.
Na vossa resposta está ainda patente a abertura de 2 ações inspectivas à Associação Atalaia Living Care e PSS, decididas pelo Conselho Diretivo do Instituto de Segurança Social da Madeira. Senhora Secretária, quer no âmbito do funcionamento e gestão, quer dos serviços prestados ao utente, solicito-lhe que nos esclareça o que se passa de preocupante, de muito preocupante, com a Associação Atalaia Living Care e PSS. Quais os motivos que forçaram o Conselho Diretivo do Instituto de Segurança Social da Madeira a abrir as ações inspectivas a esta IPSS? E qual um ponto da situação dessas ações? Relacionadas com a IPSS Atalaia Living Care e no contexto do presente ano, o que nos pode dizer sobre alegadas auditorias realizadas pela Inspeção Regional das Finanças, assim como participações ao Ministério Público. Muito agradecido. Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Ganassa. Tem a palavra também para um pedido de esclarecimento, Sra. Deputada Lina Pereira, do JPP. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora Secretária Regional. A 29 de julho deste ano, a Senhora Secretária, e aqui tenho que dizer, a 29 está correto, de junho, a Senhora Secretária, qual profetisa da desgraça, e tenho que dizer isto, incentivou o clima do medo e da desgraça ao lançar uma notícia falaciosa que não corresponde à verdade, afirmando que a carreira de técnico auxiliar de apoio domiciliário estava em risco com a não aprovação do orçamento. E eu volto a repetir, isto foi uma notícia falaciosa que não corresponde à verdade. E já explico porquê. Quando nós lemos a notícia, pensámos que efetivamente a Senhora Secretária Regional estava-se a referir ao complemento que é oferido pelas ajudantes domiciliárias no seu ordenado e esclarecemos a população de que esse complemento continuaria a ser pago mesmo com um governo de gestão e com um orçamento em duodécimos. E qual não foi o nosso espanto quando aquilo que nós tivemos como resposta foi de que a Senhora Secretária voltou a reiterar a mentira e disse, e cito, esta carreira é uma proposta que depende da aprovação do Orçamento Regional. Fim de citação. Senhora Secretária, em primeiro lugar, é importante aqui esclarecer que exige-se de quem governa, primeiro, a informação devida à população com as notas que são corretas. E, neste caso, as ajudantes domiciliárias, que é a carreira aqui que estava em causa. Tanto é que neste orçamento, se nós procurarmos, não há uma única palavra que faça alusão à carreira que aqui se referiu sobre o técnico auxiliar de apoio domiciliário, tal como a Senhora Secretária reiterou em notícia, em comunicado, quando nós alertamos para esse facto. Em segundo lugar, e como a Senhora Secretária sabe muito bem, a criação da carreira de técnico auxiliar de apoio domiciliário depende sim deste Parlamento, a criação da carreira, mas em nada depende, nem dependia da aprovação do orçamento, pois a verba será alocada ao orçamento da Segurança Social. Portanto, aqui questiono de forma muito direta, Senhora Secretária, para que isto aconteça, sabe perfeitamente que tem de fazer um pedido ao Governo da República. Esse pedido já foi feito, já houve articulação entre o Instituto de Segurança Social da Madeira e o Instituto de Segurança Social a nível nacional, o Governo da República, para que se promovesse a contratação de mais ajudantes domiciliários, aqui por via da criação da tal carreira técnica de apoio domiciliário, aqui sim, é porque, Senhora Secretária, este é o momento ideal, uma vez que estamos cá com o Governo PSD e na República também. Questiono-lhe então, reitero, já houve esta comunicação, teremos mais ajudantes domiciliários para o apoio ao idoso. Muito obrigada. Muito obrigado. Por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora Secretária Regional. É com agrado que ouvimos realmente que será, digamos, reforçado o quadro das ajudantes domiciliárias, se é que percebi bem, se não, peço que me corrija,
no número de 80 ajudantes domiciliários, pelo que entendi. Nesta nova carreira que será criada, é pena realmente é que se tenha... tentado manipular a ideia das pessoas relativamente à forma como essa carreira é criada. Essa carreira não dependia do orçamento, mas sim do programa como referi, e mesmo assim nem isso, mas a verdade é que não dependia, e aquilo que se passou foi, através do medo, para que as pessoas pensassem que só com o orçamento é que teriam a carreira, o que não é verdade. Mas a verdade, e aqui o que importa é, será criado a carreira, haverão mais 80 ajudantes domiciliárias. Esperemos que estas 80 ajudantes domiciliárias não venham colmatar situações de reformas ou até a regularização de prestação de serviços que estejam neste momento a acontecer. Passando agora àquilo que foi o seu discurso e numa análise mais abrangente, há indicadores, sim, é verdade, que estão a melhorar, mas há indicadores que ainda nos envergonham. E ter uma pessoa em cada 4 em situação de risco de pobreza é uma situação que continua a ser preocupante. Há a tentativa de melhorar, há alguns indicadores melhoram, mas neste nós somos os primeiros do país e é algo que nos deve preocupar efetivamente. Se destas mais de 25 pessoas em risco de pobreza, nós temos cerca de 30% de pessoas em idade ativa, quando falamos aqui no indicador do desemprego, que mostra realmente que estamos com mais pessoas empregadas, é importante perceber quais as condições que as pessoas empregadas têm e se estão ou não em risco de pobreza, ou efetivamente se são pobres, porque os estudos nacionais indicam que mais de 12% da população trabalhadora é pobre, Senhora Secretária, e isto mostra que realmente há um longo caminho a percorrer. Na região autónoma da Madeira, infelizmente, não existe nenhum estudo de caracterização da pobreza feito no passado, o primeiro está a ser feito agora, portanto não é conhecido ou não são conhecidos os números de população trabalhadora que seja pobre, existe provavelmente uma aproximação. Aquilo que sabemos é que temos mais de 17 mil idosos em risco de pobreza. Se olharmos para os idosos, temos aqui uma grande vulnerabilidade na população trabalhadora e uma enorme vulnerabilidade em famílias monoparentais. Quando consideramos uma destas franjas populacionais, porque falar do aumento do salário mínimo é importante, mas há aqui o salário intermédio que não está a aumentar, portanto há necessidade de criar um conjunto de ferramentas para conciliar, para reforçar o ordenado, para conciliar família e trabalho, e nesse sentido aqui questiono e peço apenas que nos elucide medidas que estejam a ser feitas para conciliar o trabalho com a família. Por um lado, até para ajudar aquelas famílias jovens famílias com filhos que precisam de trabalhar e que estão em situação de grande vulnerabilidade. Quando olhamos especificamente para os idosos, e aqui, Senhora Secretária, peço a sua especial atenção, porque estava a referir que nós temos ou teremos um aumento do complemento regional para idoso. É certo, em cerca de 30 euros, num universo de abrangência de 2.500 idosos. Ora, Senhora Secretária, quando nós temos mais de 17 mil pessoas em risco de pobreza nesta franja populacional, eu pergunto-lhe como é que a Secretaria Regional vai, esperemos nós, que pela primeira vez executar a 100% esta medida que é o complemento regional para idosos. Como é que nós vamos desburocratizar e conseguir realmente chegar aos idosos da nossa região que precisam do complemento? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Lina Pereira. A Senhora Secretária Regional tem a palavra para responder ao conjunto de perguntas. Faz favor, deputada. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora Secretária, independentemente da qualidade da entidade que requer os documentos, todos têm direito a requerer e a ver respondido o pedido de acesso a documentos administrativos. Tenho aqui a resposta emitida pela vossa Secretaria. Logo abaixo do vosso cabeçalho, da vossa Secretaria, diz: por deliberação de 5 de fevereiro de 2024 do Conselho Diretivo
do Instituto de Segurança Social da Madeira, foi aberta a ação inspectiva à Associação Atalaia Living Care. Pelo que volto a solicitar esclarecimentos nesta Casa. Para esta situação em concreto, não estou a falar no abstrato, para esta situação em concreto, quais os motivos que forçaram o Conselho Diretivo a abrir as ações inspectivas e qual o ponto da situação? Não estou a falar no abstrato, estou a falar para uma situação em concreto de um documento que vocês emitiram. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Excelentíssimas senhoras e senhores deputados, excelentíssima senhora secretária. As dificuldades que afligem os jovens são demais conhecidas e amplamente discutidas, que vão desde a instabilidade laboral, quando conseguem um trabalho, à exploração em estágios e outros programas de emprego, onde são usados como mão de obra barata, sem qualquer perspectiva de futuro, tudo para embelezar as estatísticas do Instituto de Emprego. Senhora Secretária, esta é comprovadamente a geração mais qualificada de sempre. No entanto, é nesta geração que verificamos a maior instabilidade. Vocês não conhecem ninguém que seja desempregado? Claramente. Por que será? A instabilidade e a falta de rendimentos é gritante. A incerteza e o adiamento de uma vida independente e planeada é notória. E nós alertamos que os jovens estavam a ser prejudicados. Tivemos a oportunidade de o dizer neste plenário. Vossas Excelências deram garantias que iam resolver muitas das questões que afetam os jovens. Senhora Secretária, neste orçamento para 2024, é-nos apresentado o valor de 36 milhões de euros para o Plano Regional de Emprego. Escusado será dizer que a maior fatia vem de fundos comunitários, para reforçar os programas de emprego já existentes, presumo. Posso? Senhora Secretária, não é com programas de emprego que vamos resolver o problema da instabilidade laboral dos jovens. São excelentes, nós não somos contra estes programas, são excelentes para ganhar experiência profissional. Mas ao fim de um ano, os nossos jovens acabam no desemprego ou têm de emigrar. Sem emprego estável, como vão comprar uma casa? Como vão ter filhos? É com medidas concretas de fixação de jovens em empregos estáveis, com salários dignos, numa tentativa de sermos pagos de forma adequada às nossas qualificações. No primeiro trimestre do ano 2024, a taxa de desemprego era de 6,1%. Mas, já que estamos a falar de estatísticas, diga-nos, Senhora Secretária, quando ficará esta percentagem se forem contabilizadas pessoas que estão a terminar os programas e estágios de emprego? Quais são as medidas, já ouvimos algumas, mas quais são as medidas em concreto que este Governo vai implementar para que a única saída, independentemente destes discursos bonitos e cheios de intenções, não seja a imigração? Porque os nossos jovens continuam a ter necessidade de sair por falta de oportunidade na sua terra. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Muito brevemente, eu penso que tudo aquilo que acabamos de ouvir, principalmente nesta última parte, mostra a gravidade que é e que tem sido, neste momento, a gestão dos fundos que temos recebido. Porque se nós falávamos em cerca de 17 mil idosos em risco de pobreza e depois ouvimos a senhora deputada do PSD falar em 45 mil idosos com rendimentos miseráveis e que por isso mesmo poderão e precisam, sem dúvida, do complemento regional para idosos, isto mostra que é grave, tem de ser de imediato intervencionado e estas pessoas precisam de ajuda todos os meses, desde sempre, portanto não é de agora. Receber o complemento solidário para idosos é um critério de elegibilidade, mas não implica que a pessoa vá receber automaticamente o CRI. Estes idosos são pessoas que muitos deles, na sua maioria, não têm competências informáticas. Muitos têm fraca mobilidade, não conseguem, no primeiro pedido, porque é importante que se diga aqui, que
para pedir o complemento regional para idosos, as pessoas têm de se dirigir a um serviço. E para isto tem de haver autonomia para tal. Ou então tem de haver uma procuração que lhes permita ter acesso ao complemento regional. Os seguintes poderão ser automáticos, mas o primeiro não é automático. Ter o complemento social para idosos não é ter o complemento regional. É importante que os nossos idosos com rendimentos miseráveis tenham acesso ao apoio e, para isso, aqui a Secretaria Regional tem de ter uma equipa que realmente vá ao encontro destes idosos e tente que estas pessoas consigam um direito que lhes é devido. Por fim, e aqui, só para terminar, muito se tem falado, já é a segunda vez que se fala do estudo da doutora Elisa Ferreira, só para frisar que é verdade que este estudo mostra indicadores que colocam realmente a região, mostrando aqui que houve uma evolução positiva e ainda bem, mal seria se não fosse, Sra. Deputada. Mas a doutora Elisa Ferreira também diz que considera fundamental evitar, e cito, a má utilização dos fundos por falta de sentido estratégico, fim de citação, coisa que nós assistimos facilmente andando por esta ilha fora e verificando, por exemplo, escolas primárias fechadas e a necessidade agora de gastar milhões e milhões de fundos europeus para reconverter agora em respostas sociais para os idosos. Muito obrigada.